A pergunta é: como funciona um processo? Veja bem, pergunta interessante. Muitas pessoas até sabem o que é um processo, ouvem falar de ações judiciais, eu vou te processar, eu vou processar o fulano me processou. Me chamo Renan, sou advogado e nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como é um processo do início ao fim. E para que fique mais didático e melhor compreensível, vamos aqui para o meu computador que eu vou começar a te explicar como funciona um processo. Tá, então vamos lá. Vamos pegar o seguinte caso. Você está andando na sua cidade, está andando com o seu carro e vem uma pessoa, atravessa a preferencial e ela bate no seu carro, causando prejuízo, causando toda uma intempérie, causando aí uma série de prejuízos que são passíveis, talvez, de indenização, tá bom? Após você ter conversado com essa pessoa, ela diz que não, que ela tem seguro, que ela vai te indenizar e tudo mais, só que ela começa a te enrolar, ela começa a não querer pagar, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai querer entrar com um processo para você receber aquilo, beleza? Esse é o caso, vamos trabalhar em cima desse caso, tá bom? Vamos lá, você vai entrar com um processo, então quais são os passos desse processo? O primeiro passo de um processo é a petição inicial, tá? A petição inicial, como o nome já diz, petição vem de pedir. Então, eu estou numa situação em que eu vou juntar as provas, narrar o fato, contar o que aconteceu e vou pedir indenização, vou pedir o pagamento dos danos do meu veículo. Então, eu entro com uma petição inicial, que é o que vai dar início ao processo, tá bom? Primeiro passo, petição inicial, que é o início do processo. Você, autor, ajuizou um processo e fez uma petição inicial, beleza? Segundo passo, você tem a citação do réu. O que é a citação do réu? É aquela cartinha, sabe, que vai lá para a pessoa em que você entrou na justiça contra. Então, o réu, você tem o autor, que é você, e você tem o réu, que é a outra pessoa, é o cara que bateu no seu carro, beleza? Então, para que ele possa ter o direito de se defender, é enviado uma cartinha para ele explicando, falando, olha só, o fulano de tal entrou com um processo contra você e agora, alegando os seguintes fatos, e agora você tem um prazo específico para que você possa se defender nesse processo, tá bom? Todo processo há chance de defesa. Nenhum juiz vai dar uma sentença sem que dê a oportunidade da outra parte se defender, tá bom? Então, segunda etapa é a citação desse réu para que ele possa se defender. Lembrando, se você é réu em uma ação, se você foi citado para responder a uma ação, você tem um prazo para apresentar sua defesa, tá bom? Então toma muito cuidado com isso, você não pode perder esse prazo. Terceiro passo, então, é a defesa do réu. O que é a defesa do réu? Quando a gente fala de defesa, geralmente, num procedimento comum, a gente vai falar de contestação, tá? Então, feita a citação do réu, ele vai, então, poder se defender no processo. E a defesa do réu é chamada de contestação, onde ele vai, nessa contestação, vai contestar o que você falou no inicial. Ele vai fazer o seguinte: bom, juiz, o autor, que é o fulano de tal, ele entrou com o pedido, pedindo tais situações, narrando tais fatos, falando que aconteceu isso. Mas, na verdade, não aconteceu isso, tá? Acontece que eu bati no carro dele porque ele também não estava atento, ele estava em alta velocidade, ele estava mexendo no celular. Então, tudo isso que ele falou no inicial, na verdade, não é bem assim, e eu não posso levar a culpa sozinho, tá? Então, ele vai apresentar a defesa dele. Próximo passo, você pode ter as audiências, tá bom? Por que eu digo pode? Porque nem sempre irão acontecer as audiências, tá? Dependendo de cada caso concreto, o juiz ele pode ou não designar a audiência de instrução, e a audiência de conciliação. A audiência de conciliação, quando acontecer, serve justamente para conciliar as partes. E o que é isso? É você ter a oportunidade dentro do processo de poder conversar com a outra parte para vocês chegarem num acordo e terminarem o processo por ali, tá? Então, digamos que nesse caso é marcada a audiência de conciliação e você, autor, e o réu, a pessoa que bateu no seu carro, vocês chegam lá e começam a conversar. Fala, olha, aconteceu tal coisa, você não me pagou, vamos, para a gente fechar essa ação, eu estou ali pedindo tanto na ação, mas eu só preciso que você pague meu carro, que você cubra tudo isso que aconteceu, então vamos fechar por 10 mil reais? A outra parte pode aceitar, ela pode recusar, ela não é obrigada a aceitar o que você propõe como acordo e nem o contrário, você não é obrigado a aceitar o que a parte propôs um acordo numa audiência de conciliação. A audiência de conciliação,
é a audiência mais simples que existe, tá bom? Porque é somente para fazer acordo ou não. Se não houver acordo, beleza, continua o processo. Se houver acordo, ele é homologado por um juiz e esse acordo tem que ser cumprido, tá bom? Então, a audiência de conciliação nem é o juiz, na maioria das vezes, em que faz essa audiência. É um conciliador do próprio fórum que vai mediar essa situação, beleza? Não houve conciliação, então, não houve acordo, tá? Próximo passo é agendado uma audiência de instrução, tá? A audiência de instrução, sim, é uma audiência muito importante, porque nessa audiência você vai poder chamar testemunha, você vai apresentar novas provas, se for o caso, né, dependendo do tipo do processo, você vai poder prestar o seu depoimento, você vai poder pedir o depoimento da outra parte, né, fazer perguntas para ele, e nessa audiência é o juiz que preside a audiência, tá bom? Na maioria das vezes vai ser o juiz que vai ouvir as partes para que o juiz ele possa se convencer do que aconteceu, tá bom? Então, um processo você precisa apresentar provas, você precisa apresentar argumentos e que convençam o juiz de que você está certo. Senão, você vai ter uma sentença que não é tão favorável para você, tá bom? A audiência de instrução é aquela audiência, então, que há o juiz, que você leva a testemunha e que você presta o seu depoimento, beleza? Na próxima parte, feitas as audiências, você tem a impugnação, a contestação. Isso pode acontecer depois da audiência, isso pode acontecer antes, tá? O que acontece? Lembra que eu falei que a contestação é a parte em que o réu ele se defende num processo? A impugnação, a contestação é você, autor, rebatendo aquilo que foi falado na defesa dele. Então, basicamente, você vai falar o seguinte, olha, o réu, ele falou que eu estava em alta velocidade, ele falou que eu estava falando no celular, mas isso não é verdade. Então, nessa etapa, na impugnação ou contestação, você vai ter mais uma oportunidade de rebater aquilo que o réu falou aqui na contestação dele, tá? Na parte de defesa dele, beleza? Entendeu? Até aqui tudo bem? Então vamos lá, continuando. Próxima etapa se chama de alegações finais, tá? Por que chama alegação final? Porque vai ser basicamente a última parte do processo antes da sentença, tá bom? Então, o que é a alegação final? A alegação final nada mais é do que um resumo que você, autor, e a outra parte, o réu, eles vão fazer de tudo o que aconteceu para tentar, por uma última vez, mostrar para o juiz que você tem razão e o réu mostrar que ele, na verdade, também tem razão, né? Para o juiz ele pegar essas duas questões e julgar no final, falando, não, o autor está certo ou o réu está certo e dar a condenação, dar a sentença dele, tá bom? Então, alegação final. Vamos dar o exemplo do autor. O autor vai falar o seguinte, excelência, juiz, olha, eu falei lá na inicial que aconteceu esse acidente, que ele atravessou a preferencial, que é culpa dele, né, ele ter causado isso, que ele não pagou, mostrei que eu tentei vários contatos com ele e ele não pagou, ele não me retornava esses contatos e por isso que eu entrei, tá? Foi citado o réu. Depois ele se defendeu falando que tal, falando que eu estava no telefone, falando que eu estava em alta velocidade, mas lá na audiência de instrução, o juiz, você percebeu que nas testemunhas que foram chamadas, ninguém falou que eu estava em alta velocidade, ninguém falou que eu estava no celular, então você vai perceber que não é verdade isso que ele falou na defesa. Na própria impugnação, eu disse essa questão, eu falei que a contestação dele está errada, então que mantenha as minhas razões e que o juiz, depois de analisar todo esse procedimento aqui, você, né, o juiz, veja que eu estou correto. Então, a alegação final é um resumo de tudo o que vai acontecer, tá bom? O réu faz a mesma coisa, tá? Ele vai pegar todo o processo, ele vai pegar tudo que foi falado até agora e vai mostrar para o juiz, tentar mostrar que ele tem razão, tá? Então, o último passo é a tão esperada sentença, tá? Existe uma diferença entre sentença e decisão, tá? Decisão é o que o juiz vai proferir no meio do processo. Então, eu pedi uma liminar na minha petição inicial. O juiz ele pode dar ou pode não dar uma liminar. Esse dar ou não dar a liminar, né, deferir ou indeferir a liminar, se chama de decisão, que é uma decisão interlocutória. É uma decisão em que o juiz ele faz no meio do processo, tá? Sem finalizar o processo, sem ter toda esse julgamento de mérito que a gente fala, porque ele decidiu apenas sobre a liminar. E quando eu peço algumas determinadas questões dentro do processo e o juiz ele defere ou indefere, ou ele pede uma citação, ou ele pede qualquer coisa dentro do processo, sem julgar os meus pedidos, sem julgar o que eu pedi, isso se chama de decisões interlocutórias, tá bom?
A sentença é quando o juiz decide sobre tudo. Ele vai pegar a sua petição inicial, ele vai fazer um resumo, uma análise completa do caso, uma análise completa de tudo que foi formulado até agora, e ele então vai se convencer de qual a parte que estava com a razão nessa situação. Então, ele vai finalmente proferir a sentença, condenando o réu ou não condenando, né, porque ele viu que, né, nesse caso ele não atravessou a preferencial, na verdade você que tinha atravessado a preferencial, pode acontecer diversas questões que foram comprovadas ali dentro do processo, mas o juiz ele vai olhar para as provas, tá? Ele vai olhar para tudo que foi apresentado como prova e ele vai então se convencer de quem estava certo e de quem estava errado. Ele pode deferir a sua petição inicial. O que é deferir? Beleza, você está certo, então eu vou condenar o réu ao pagamento desse prejuízo que ele lhe causou, né? Pode ser um prejuízo material, um prejuízo moral. Ele pode indeferir o pedido que você fez, ele fala, não, na verdade você que estava errado, na verdade pelas provas que foram juntadas, pelas testemunhas, você que estava errado nessa situação, então a sua petição, não vou concordar com ela, então eu vou indeferir, e o juiz ele pode deferir em parte a sua petição, tá? Digamos que eu pedi a indenização em danos materiais e indenizações em danos morais. O juiz entendeu que, beleza, danos materiais, ele te causou um prejuízo material, ele tem que pagar o seu carro, mas você não demonstrou, não conseguiu demonstrar que isso lhe causou um dano moral. Então eu não vou te conceder dano moral, eu só vou te conceder o dano material. Assim, o juiz ele deferiu em parte. Por quê? Porque você pediu várias questões e ele não deferiu todas elas, ele não concordou com todas elas. Ele pode também fazer isso, tá? Ele não precisa concordar com tudo que você falou e ele não precisa condenar a outra parte em tudo que você pediu, tá? Ele pode condenar em determinados itens e indeferir em outros, tá bom? Então, isso é um processo. Perceba que não é esse bicho de 7 cabeças, mas há uma conclusão lógica e há um caminho lógico para cada uma dessas questões que há dentro do processo, onde o objetivo final do processo é convencer o juiz por provas, por argumentações de que você ou de que a outra parte está correta numa ação, tá bom? Então, espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro para você como funciona um processo. Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar ali embaixo nesse vídeo e espero você no próximo vídeo. Até mais!